Gravação. Gravando. Boa noite. Então, nós estamos dando sequência às palestras do segundo Simpósio Fluminense de Gado de Corte, da UENF, esse ano no formato online, evidentemente, né? Óbvio. E nós estamos aqui na penúltima palestra, essa de agora, das 6 horas, vai ser com a zootecnista, doutora Joyce Duarte. A informação que me chegou aqui é que ela já foi zootecnista lá da fazenda do Marcos Palmeiro, né, Joyce? Sim. E hoje está na Reagro. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente qual é a sua função aí na Reagro, qual é a função dessa empresa. Pode fazer uma propaganda aí, não tem problema nenhum, tá? A gente agradece por ela ter cedido aí você. Fica à vontade, tá? Tá bom, professor, obrigado. Boa noite. Todo mundo me escuta? Sim. Tá ok. Boa noite, eu sou Joyce, né, formada na Universidade Federal de Alagoas e formei em zootecnia. Comecei na pecuária de leite, né? Passei 3 anos gerenciando a fazenda Vale das Palmeiras e agora eu estou na pecuária de corte, no Reagro, né? O Reagro é um grupo de várias empresas, né? O Reagro Consultoria, Reagro Ensino, 3R Lab, Biomip e Ideagri. É um grupo de várias empresas, todas voltadas para o agronegócio. Eu faço parte do Reagro Consultoria, estamos com um escritório aqui em Cuiabá, um centro de processamento de dados, né, onde a gente dá suporte a todas as propriedades assistidas pelo Reagro aqui na região do Mato Grosso. E hoje eu tenho o meu coordenador, que é o Paulo Eugênio, e o meu coordenador técnico e o coordenador de gestão, que é o Regis Henrique. E a gente tem mais outras pessoas na equipe, o Vinícius, o Leonardo, o Frederico Lobão, e nós somos o time que atende aqui a região do Mato Grosso. Eu exclusivamente hoje estou mais voltada na área da gestão, né? Fazendo parte da equipe que fica aqui em Cuiabá, processando os dados, fazendo o fechamento dos números, e vou falar um pouco hoje da gestão de custos, né? Um resumo, minha gente, porque o assunto é muito extenso, né? Mas eu vou tentar explicar um pouco aqui das minhas experiências e a importância do gerenciamento desses números numa propriedade de pecuária de corte, né? Hoje, nós temos noção da magnitude da atividade, então, nada mais justo do que falar o que a gente, de fato, tem que acompanhar na propriedade para identificar os indicadores para saber se o negócio está dando retorno ou não e, enfim, é por aí. Eu já estou começando a falar do assunto. Posso dar seguimento? Ok. Para todos. Ok. Bom, eu acho que todo mundo já ouviu essa frase em algum momento da vida, né? Do Fernando Penteado, que o brasileiro acha muito, observa pouco e não mede praticamente nada. É um dilema que a gente sempre encontra, né? Nas propriedades, no nosso dia a dia, né? E o quanto que é importante fazer anotações, saber de fato o que é que está impactando na atividade. Então, às vezes é uma atividade que fica meio de lado, mas tem muita importância. Então, as pessoas precisam deixar de achar, não, eu acho que eu estou produzindo tantos reais por hectare ano, mas de onde você tirou esse número, né? Então, hoje eu vou falar um pouco do que a gente pode fazer para começar a pensar em coletar esses números, saber como que a gente organiza as contas, né? Um pequeno resumo do que a gente pode fazer para começar a gerenciar esses números. Falar um pouquinho da importância, né? A representatividade econômica, a importância da pecuária de corte, o quanto que ela representa, né? Esse gráfico da CNA de 2019, que simplesmente a pecuária representou
o agronegócio, né, representou 21,4% do PIB brasileiro. Então, nós temos uma representação muito importante para o desenvolvimento do nosso país. São muitos empregos, muitos negócios. Então, nada mais justo do que tratar a atividade com profissionalismo, né? Como qualquer outras empresas de outros segmentos trata fluxo de caixa, DRE. Então, a pecuária de corte tem essa importância, né? Nós fazemos parte dela e precisa ser tratada como um negócio, né? A acompanhar essa evolução da pecuária e, infelizmente, quem não caminhar para o profissionalismo, as margens vão diminuindo e vai ficando mais complexo, né, por conta dos custos e tudo que nós estamos vivendo hoje. E será que é importante saber o custo de produção? Né? Isso é uma coisa que eu brinco muito no meu Instagram. De vez em quando eu coloco uma caixinha lá, mas ninguém me responde. Aí eu fico na dúvida. Se é porque eu pergunto e ninguém está ali querendo me responder, ou se é porque ninguém tem mesmo, de fato, esse número na ponta do lápis, na ponta da língua. Né? Então, assim, vou continuar brincando com essa pergunta, porque eu quero desenvolver isso para mim e para as pessoas que me seguem. Por quê? Porque eu acho muito importante, é um número que todo mundo fala, mas pouca gente mede para saber quanto que a sua propriedade está trabalhando. E também comparar com outras propriedades. O meu custo está X e fulano Y, né? Às vezes os próprios pecuaristas não têm como argumentar porque ele não sabe aquele número, né? Então, esse e outros indicadores são importantes, principalmente também para entender onde você está, né, no mercado. Então, como eu falei da evolução da margem de lucro, né, quanto mais o tempo passou, né, a margem foi diminuindo. E quanto mais vai diminuindo a margem, a gente vai vendo esse fenômeno, né, que quanto mais diminui a margem, maior o risco. Então, quando você tinha um boi lá que você passava ele 5 anos e não tratava, não investia, não adubava, o que desse deu, né? Mas agora, quanto mais se intensifica, preocupa com o pasto, preocupa com o tempo para abater, vai ocorrendo os investimentos. Hoje a gente tem acompanhado aí o mercado, como que está respondendo, né? Quanto está difícil engordar, o boi também aumentando muito de preço e nem sempre o aumento do milho ele aumenta junto com a arroba do boi. Então está todo mundo fazendo essa conta e sim de muita importância saber onde você está, né? Qual é o risco que você está correndo, porque as margens estão diminuindo com o decorrer do tempo. Então é importante demais controlar esses números na pontinha do lápis para saber onde você está estourando, onde você pode melhorar, quais são os custos fixos que dá para diluir na operação, qual a sua taxa de ocupação, né, a taxa de utilização da área, se você tem esses números ou técnicos, né, que também acompanham, andam ali junto, lado a lado com o financeiro econômico. Então, por que usar, né, os controles financeiros e econômicos? Aí eu coloquei essa pergunta e ela é bem importante, né? É possível você ter um negócio e estar saudável economicamente, mas não financeiramente? Porque são duas coisas diferentes, né? O econômico e o financeiro. Então, o econômico é o regime de competência, o demonstrativo do resultado do exercício, né? A famosa DRE, onde, de fato, você vai ver o que é que tem diretamente empregado na operação. O financeiro é o regime de caixa. Tem uma pessoa que sempre falou comigo assim, Joyce, o Tunico, Joyce, o caixa é rei, o caixa é rei, o caixa que manda. Porque é o caixa que sente as dores, né? Às vezes, a gente tem uma empresa que ela tem um retorno, um lucro excepcional, mas ela quebra,
porque ela não se sustenta por conta do caixa, né? Então, por onde a gente pode começar a querer controlar esses custos, né? Algumas das perguntas que a gente faz quando fala de caixa, né? Qual o seu saldo de hoje? Muita gente não sabe qual o seu saldo de hoje, não acompanha o seu caixa ali no dia a dia. E se é um negócio de relevância, se é um negócio importante, você tem que acompanhar. Saber quanto você tem na conta, se você está honrando com os seus compromissos, né? Quais as contas a receber para os próximos 60 dias, né? A gente, quando fala de pecuária de corte, tem uma coisa muito importante que precisa ser levada em consideração, que o faturamento, por muitas vezes, eles são deslocados, eles são estratégicos durante o ano. Então, você tem um grande faturamento naquele mês e passa alguns meses sem faturamento. Por isso que é importante saber qual as contas que você tem a receber para os próximos 60 dias. Né? Não tem como falar de pecuária de corte e não pensar em estratégia, e não pensar no ano. Né? Tem fazendas que trabalham com ano agrícola, né? que é o ano safra, no caso, e o ano normal. Então, é importante saber onde que você está, o que é que você tem projetado para frente, para não falhar e não se deparar com uma situação complicada, né? Quais as contas a pagar nos próximos 60 dias, né? Com certeza vão ter contas a pagar. Às vezes pode não ter o faturamento naquele mês, mas vão ter os compromissos. E você, para honrar com esses compromissos, né? O saldo é suficiente? Será que eu tenho dinheiro na conta para pagar o que eu tenho de compromisso nos próximos 60 dias? Porque o meu faturamento, eu só vou ter faturamento lá em julho agora. Será que eu tenho saldo para isso? E se eu não tiver, né? O que é que eu vou fazer? Aí é onde que vem o questionamento. O que eu vou fazer para resolver o meu problema de caixa? Se eu não tenho faturamento nesses 2 meses, mas eu tenho os compromissos financeiros, né? Então, o caixa manda, né? A gestão econômica financeira, ela vai lhe dar base para você entender o seu caixa. Você vai ter um acompanhamento dos números para gerar o seu orçamento, a gestão vai ter o seu custo de produção e a gestão das compras e vendas. Né? Quando a gente fala de gestão de compras e vendas, é justamente comprar melhor, se você vai suplementar, se você vai alimentar o gado, você precisa ter o seu planejamento nutricional para comprar nas melhores épocas do ano, que você já ganha uma eficiência nisso. E as vendas, justamente quando eu entro no que eu vou precisar fazer para fazer caixa, para marcar com meus compromissos. E também, às vezes, numa compra de insumo, eu preciso ter uma venda de gado e ir alocando de acordo com a minha reposição. Eu vou ter reposição, vou precisar de recursos. Se eu não tenho como vender nenhum animal naquela época, eu vou ter que fazer um aporte, um investimento naquele momento, ou eu vou solicitar um custeio. Precisa se pensar, saber o que você tem para fazer, o que você tem a pagar para tomar atitude e melhorar os planejamentos, né? Então, iniciando os controles, muito importante, levantar o histórico. Se você chega na propriedade e pergunta, e aí, o que você tem de contas? Você tem alguma coisa que você anota? Às vezes vai usar um software de gestão, às vezes vai usar uma planilha de Excel, um caderninho. Qualquer histórico que tiver será útil para entender mais ou menos como é a atividade daquela propriedade. Definir o plano de contas. Quando a gente fala plano de contas, eu vou só exemplificar aqui como que a gente lança um produto, né? Um exemplo de produto. Vacina contra a fitose. Eu tenho as contas gerenciais divididas em níveis sintéticos e níveis analíticos, né? Se vocês prestarem atenção aqui, ó, o nível 1, despesas, é o grande grupo, né, do produto. É uma despesa operacional da pecuária, na sanidade e
é uma despesa com vacinas, né? Eu vou ter esse nível de análise por produto, quando a gente define plano de contas. Então, vamos diferenciar as contas gerenciais do centro de custo, né? Quando a gente fala centro de custo, né, eu estou falando do que se divide a propriedade. Eu tenho um centro de custo administrativo, rebanho elite, rebanho comercial, máquinas e implementos. Né? O centro de custo é onde eu vou juntar todas as despesas daquela atividade. E as contas gerenciais, eu vou trabalhar aqui dentro desses outros quadradinhos, onde tem salários, encargos, materiais de limpeza. Eu vou desdobrando dentro do meu centro de custo quais são as contas gerenciais. Nos esquemas para frente, vocês vão começar a entender melhor, porque aqui, ó, a organização das contas de receita. Eu tenho um grande grupo sintético, que é receitas, as operacionais, as financeiras e a de patrimônio. E aí eu vou ficando mais analítico, as operacionais, financeiras e patrimônio, as de pecuária, as de agricultura e as de prestação de serviço, empréstimos, aportes, rendimentos financeiros, máquinas, implementos e terras. Quando eu vou ficando mais analítico, eu vou desdobrando. Eu tenho uma receita de pecuária, uma receita operacional de pecuária, que representa a venda de boi gordo, venda de boi magro, bezerros, os empréstimos, custeio, finame. Então, tudo isso, quando a gente fala do plano de contas, as sistêmicas, as mais simples, né, essas aqui que são as que englobam, elas não recebem lançamento e a gente só trabalha com lançamento nas mais analíticas. As despesas, né? Despesas operacionais, financeiras e de investimento. Desdobra em pecuária, agricultura, pessoas administrativas, máquinas, amortização, juros, distribuição de lucros, máquinas, implementos, veículos e terras. Aí a gente desdobra mais as despesas, que eu venho aqui com as despesas de pecuária, referente à nutrição, reprodução, sanidade. Aí, às vezes, a gente vai e se depara com aquele questionamento: poxa, Joyce, mas é tão difícil acompanhar tudo isso. É muita coisa para a gente fazer. Né? Mas se a gente não controla dessa forma, a gente não vai saber onde que está estourando, com o que é que eu estou gastando, e precisa apropriar as despesas, os produtos nas contas gerenciais corretas, porque quando você for montar o orçamento, você vai ter que orçar a despesa para aquela conta gerencial. Né? Mais para frente eu vou mostrar uma curva ABC que a gente vai ver bem nítido o quanto que cada conta gerencial impacta no negócio. E aí você vai saber aonde que você tem que dar atenção. Né? Então, assim, é difícil fazer esse controle, mas é por isso que a gente tem que treinar a mão de obra da fazenda, ter um administrativo, porque toda empresa que você vai por aí tem um setor administrativo com uma pessoa responsável pelo contas a pagar, contas a receber, e todo esse gerenciamento dessas despesas. E por que a fazenda não pode ter, né? Então, quando você quer detalhar, quer entender do seu negócio, você precisa ter esse nível de comprometimento com as suas contas, né? A gente está falando de fazenda que fatura milhões e que gasta também milhões por ano. Então, precisa ter um planejamento estratégico aí, porque você vai ter espaço de tempo, você não vai ter caixa, não vai ter entrada, mas tem saída. Então, é muito importante entender dessa parte difícil, né? Que a gente não vê muito na faculdade, ou muitas pessoas ficam ligadas a essa coisa do campo, de saber como que eu trato uma vaca, como que eu mexo, como que eu boto para lá, boto para cá, mas no final de tudo as contas têm que ser pagas, né? E a gente, para poder trabalhar, também tem que se preocupar com o financeiro da propriedade, porque se ela não é viável, não paga nem o nosso serviço, né? Essa é uma tela do IDEAGRE, o sistema de gestão, né, que a gente utiliza.
E aqui eu só estou mostrando para vocês, né, que eu consigo lançar as despesas e receitas, né, se é uma nota de fiscal ou se é um serviço, o fornecedor, o número do documento, a data de emissão, os produtos, a sua quantidade, o valor, o centro de custo e as contas gerenciais, né? Então, por que eu falei da definição do plano de contas? Porque quando você vai começar a controlar, são informações que você precisa conhecer para poder ir já lançando todas as despesas e receitas nos centros de custo e contas gerenciais correspondentes. A data de vencimento, o valor, e aqui também a tela de compensação, né? O valor pago, quando chegar na data do pagamento, você abre a despesa e compensa, que vai ter a sua compensação no extrato bancário, né? Que é uma ferramenta que o IDEAGRE também tem, que é o acompanhamento da conciliação bancária, né? E aí, a gestão financeira envolve a disciplina envolve essas rotinas, né? Os lançamentos diários, porque as despesas elas vão acontecendo no decorrer do mês, né? Sempre tem uma compra, então, assim, é muito importante manter essa rotina de lançamento diário. Lançar as despesas diariamente, restringir o número de compradores. Às vezes você chega na fazenda, todo mundo consegue comprar uma bota, um negócio. Você chega toda hora uma nota diferente. Tem que ter o dono da compra. Porque tendo o dono da compra, você não gasta demais. Porque, às vezes, quando várias pessoas compram, nem todo mundo conhece do orçamento. Então, chega lá no material de construção e compra 5 sacos de cimento, o outro vai comprar mais 5. Eles não conversam e não sabem que um comprou e que o outro comprou também. Então, assim, tem que ter o dono, o comprador, né? Seja o encarregado ou um funcionário de confiança, né? É uma coisa que precisa ter dono. A identificação na nota de origem dos gastos. É difícil ter nota fiscal, às vezes, na zona rural? Mas tem que exigir nota fiscal, recibo, precisa comprovar, né? Precisa ter a identificação daquela despesa. As entradas, as pendências e as lançadas. Tem que sempre manter essa rotina, né? Do que eu tenho para entrar, do que eu tenho a pagar e as que eu tenho para lançar. Do que eu já tenho, do que eu tenho chegando para poder lançar. Separar o número, separar o primeiro horário do dia para atualização financeira. Por quê? Aí vem depois a conciliação bancária, que é a mais importante, né? Precisa-se fazer conciliação bancária, precisa ter o caixa conciliado, porque, primeiro, é uma segurança que você tem, que você vai ter como gerenciar esse valor, porque a gente está falando de gestão dos custos, mas, às vezes, o pecuarista usa 3, 4 contas bancárias para fazer movimentação. E vamos supor que ele usa uma delas para fazer despesa financeira. Aí, quando você vai conciliando o caixa, você não separa o que foi particular e o que foi da atividade. Ele vai dizer, poxa, a atividade não está pagando as minhas contas. Mas será que ele está pagando só as contas da atividade? E o que tiver de lançamento de despesa particular tem o seu centro de custo e tem as suas contas gerenciais de despesa particular, para que a gente, quando for analisar a DRE, né, o que foi realmente da operação, tirar as despesas pessoais, né, as despesas particulares. E, muito importante, a conciliação bancária. É uma coisa que muita gente tem dificuldade, mas, pelo menos as fazendas que a gente atende, todos trabalham com conciliação bancária, porque é só com ela que a gente consegue ter confiabilidade nos números, né, nos lançamentos, do que está saindo, do que entrou. Então, o caixa precisa sempre estar conciliado. Aqui é um dos relatórios, né, de despesa de pagamento. Um relatório que eu consigo tirar no IDEAGRE do que eu tenho a pagar, né? Eu posso tirar esse relatório no intervalo de tempo de 60 dias e ajuda muito ao pecuarista a tomar decisão, né? Eu tenho esses compromissos, tenho isso aqui para receber,
Então, fica mais fácil de você gerenciar o seu caixa sabendo que você tem para frente. Então, todas aquelas contas que eu apresentei para vocês vão compor os lançamentos das despesas que vai gerar esse relatório. Então, se observar aqui, você vai ter o fornecedor que tem de compromisso, a parcela e a data de pagamento, né? Então, já é uma ferramenta para se programar nos pagamentos. Mas lembrando sempre de conciliar o caixa. Então, quais os indicadores devem ser analisados para saber se o negócio está no rumo certo ou não, né? Como que eu sei, né? Se o caixa tem capacidade de honrar com os compromissos, eu estou conseguindo pagar minhas contas ou estou tendo que botar dinheiro do bolso para pagar, né? A capacidade de gerar caixa, a lucratividade e a rentabilidade. Então, são indicadores que eu consigo entender se o meu negócio está dando retorno ou não. Porém, eu só consigo saber desses indicadores se eu fizer todo esse acompanhamento das minhas contas. Então, não adianta fazer continha no caderno e juntar tudo numa pastinha, porque isso não vai lhe dar essas análises. Tem que realmente ir a fundo no plano de contas, entender o seu negócio, dividir por cento de custo, para poder saber, para poder visualizar os indicadores importantes e saber se a sua atividade está dando lucro ou não. E, tendo o controle das suas despesas e receitas, você consegue gerar um gráfico desse, que é a coisa mais linda do mundo, né? De receitas e despesas. E, no tempo, visualizar o caixa acumulado. No caso, esse caixa acumulado, a gente já, uma fazenda que já teve um histórico, teve o seu orçamento e já tinha mais ou menos projetado as receitas e as despesas. Por isso que, quando a gente conhece as despesas e as receitas, eu tenho como me programar... Cadê, meu Deus? Eu tenho como me programar para poder não identificar o meu caixa acumulado. Quanto que eu preciso ter na minha conta para honrar com meus compromissos, né? Com a projeção das receitas. Você pode ver, teve meses aqui nessa propriedade que a minha despesa superou a minha receita. Mas o meu caixa acumulado, ele tá acompanhando, né? Então, assim, é muito importante conhecer as suas receitas e as suas despesas, e só tendo esse cuidado com a gestão dos custos para poder chegar numa análise efetiva de rentabilidade da propriedade, né? Então, por que implementar o custo de produção? A Bezerrinha está perguntando, né? Para poder chegar nesse nível de análise, né? De saber qual o meu custo operacional cabeça mês, quanto que eu gasto para produzir, né? E esse gráfico, ele é de uma fazenda que já tem orçamento, então eu tenho o custo operacional projetado aqui na linha laranja. Então, assim, mas Joyce, em janeiro e fevereiro esse custo ultrapassou o projetado. Ok, alguma despesa foi antecipada para o início do ano, mas aí no final do ano a gente consegue ver o acumulado, se eu estourei mesmo o orçamento ou se eu conseguir diluir no tempo, né? Então, aqui para mostrar para vocês, quando eu estava detalhando toda aquela questão de conta gerencial, é para a gente chegar no nível desse aqui, de conseguir visualizar quais são as contas que mais impactam na minha atividade, né? Então, aqui, ó, numa atividade de cria, eu tenho os salários, suplementação mineral, assistência, óleo diesel, sêmen. Então, assim, dependendo da atividade, eu vou ter contas gerenciais diferentes representando mais despesa na atividade, no sistema de produção.
Aí eu tenho aqui uma recria adubada com reposição, né? Eu já tenho um nível de tecnificação maior, então, ou seja, eu vou ter despesas com adubação. Por isso que quando a gente vem aqui na curva ABC, o que impacta mais nas despesas é a aquisição de animais, em segundo, o adubo e a suplementação mineral. E todos os outros os custos estão impactando menos na atividade. Então, com o que eu tenho me policiar? Quais as contas gerenciais, quais as despesas eu tenho que me atentar a comprar melhor, a ter estratégia, né, a comprar na época certa, são aquelas despesas que impactam mais o meu caixa, impactam mais a minha atividade. Então, gente, eu falei um pouquinho rápido, mas eu quis resumir um pouco do que a gente está fazendo. E nesse acompanhamento dos números, eu gosto muito dessa frase do Buffett, que fala da regra número 1, nunca perca dinheiro. E a regra número 2, nunca esqueça a regra número 1. Muitas coisas do que eu falei aqui, eu sugiro que vocês tentem se aprofundar mais no assunto, porque eu acredito que é uma grande oportunidade no agronegócio entender mais sobre gestão. E, por incrível que pareça, nas menores contas é onde a gente consegue perder muito dinheiro. Então, nós temos uma oportunidade aí para estar vendo, né, acompanhando o pecuarista e apoiando na tomada de decisão, as estratégias de planejamento, né? De estratégia de compra, de venda, planejamento estratégico forrageiro, estação de monta, onde eu localizo as minhas maiores despesas do ano e onde eu tenho que produzir receita para não ter um furo no caixa. Então, era isso que eu tinha para contar para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Não está saindo áudio, professor. A gente sempre esquece o microfone desligado, né? Queria agradecer pela sua palestra, muito elucidativa, e eu fiquei aqui com algumas pequenas... uma dúvida e uma coisa que eu queria trocar uma ideia com você. Eu vou até, assim, iniciar as perguntas, porque eu sei que muita gente aí deve estar ainda com vergonha de perguntar, ou ainda está elaborando a pergunta, e então eu vou puxar a fila, para depois o pessoal vir atrás, né, para perder a timidez. A gente estava falando isso hoje de manhã, na palestra sobre doenças em gado de corte. Eu sempre fui muito focado nessa questão de gestão financeira da atividade, controle de custos de produção, para a gente poder calcular a receita bruta e receita líquida. E, obviamente, em alguns meses, a gente detectar que a gente possa estar no vermelho. No caso de gado de corte, é muito comum a gente, às vezes, trabalhar num mês no vermelho, porque, como você mesmo disse, né? Como a gente sabe que em gado de corte as atividades são concentradas em épocas específicas do ano, você tem nascimentos numa época, obviamente você vai ter vendas em uma época determinada também, né? A não ser que você faça escalonamento do rebanho e tenha uma venda escalonada em outra época do ano, por exemplo, de animais que não chegaram no peso ou de animais para descarte, que você pode estar segurando aí para fazer uma receita, você vai ter meses que realmente vai trabalhar no vermelho. O importante é no final, ali, igual você falou, aquela curvinha do gráfico, ela está equilibrada, né? Para não estourar o orçamento. Então, o que eu imagino? Quando a gente elabora um plano de contas para a gente trabalhar na propriedade, por exemplo, se nós estamos no papel de extensionista, né? A gente vai elaborar um plano de contas para trabalhar na propriedade, eu acho que a gente tem que ter duas coisas em mente. Fazer um plano de contas o mais simples possível, para a gente poder conseguir viabilizar ele, conseguir que o pecuarista faça uso daquilo ali com uma certa frequência. Eu tenho uma contribuição.
eu não tenho muita experiência, mas eu trabalhei com gestão também na propriedade que eu estava, era outra atividade, mas a gente também fazia o acompanhamento. E assim, professor, quanto mais detalhado for o lançamento, porque assim, quando o número ele está compilado, depois a pergunta vai voltar e vai voltar assim, mas por que eu gastei esse valor? Com o que foi que eu gastei? Você não vai saber falar em específico com o que é que você gastou. Quando eu apresento o plano de contas naquele tamanho, parece uma coisa muito difícil, muito complexa, mas no dia a dia ela se torna fácil, porque a gente vê o quanto que é uma ferramenta útil para a gente tomar decisão. Porque, por exemplo, dependendo da atividade, eu vou ter muita despesa com hormônios reprodutivos, por exemplo, né? E eu chego lá, eu tenho no meu orçamento que eu tenho que comprar os meus protocolos em setembro, né? Eu tenho que comprar os meus protocolos em setembro. Eu já estava esperando aquela despesa, mas por algum motivo eu não comprei em setembro, deixei para comprar em cima na estação e eu estourei o meu orçamento. Eu comprei mais caro, porque estava todo mundo comprando e tudo mais. Aí você tendo um número compilado, você não consegue identificar qual foi o erro que deixou o seu orçamento estourar. Eu concordo que quando a gente não está analisando nada, quanto mais simples, melhor. Mas depende muito do nível de avaliação do negócio. Porque a gente está falando, professor, de fazendas que têm um faturamento anual de 5 milhões, de 8 milhões, né? Então, assim, é um custo operacional que precisa ser acompanhado de perto. Eu não tenho uma pessoa com capacidade técnica para acompanhar os números, mas esse serviço aqui é de um auxiliar administrativo, basicamente. Eu vou pegar uma conta e vou apropriar numa conta gerencial. A simplicidade, eu concordo com ela, mas quando a gente vai detalhar o que realmente está impactando no nosso caixa, eu não vou conseguir responder e o pecuarista vai ficar insatisfeito. Então, por isso que eu apresentei o plano de contas. Então, assim, eu concordo com a simplicidade, mas devido a ver tanta gente falando isso e ter vivido na pele, quando eu detalho, eu consigo encontrar realmente... mas eu não tinha planejado para comprar isso aqui. Por que comprou? Mas aí eu vou saber o que é. Se eu estou com tudo junto, se eu deixo lá só receita e despesa... eu não sei responder essa pergunta. Então, assim, eu concordo com o senhor, dependendo do pecuarista, ele vai querer ver daquela forma. E tudo bem. Mas não, quando a gente vai trabalhar com propriedades com alto nível de eficiência, com a rentabilidade por hectare ano, pressionada a realmente dar retorno, a gente precisa controlar esses números com um nível de analítico bem de perto. Não, então, assim, para a gente entrar num meio termo, seria o que você falou no início. Quando a gente está iniciando esse trabalho e a propriedade o proprietário nunca fez nada, a gente elabora um plano mais simples, até mesmo para animar ele de iniciar essa rotina, né? Agora, depois a gente, igual você falou, vai trabalhar com a fazenda maior. Mas o problema, sabe qual é o problema, professor, que eu vejo dessa coisa de... Porque ali, eu posso até voltar o slide aqui para mostrar para o senhor com mais... Mas enquanto você volta aí, deixa eu só fazer aqui um adendo aqui. Não é um plano de contas mais simples, não seria só despesa e receita, não. A gente vai detalhar do jeito que você falou ali. Mas, por exemplo, eu sigo muito a metodologia que há 20 anos atrás o pessoal da FNP, eles lançaram uma série que era Como Ganhar Dinheiro na Pecuária. Aí eu tenho até esse material até hoje, é daquele pessoal lá da FNP, de São Paulo. E o Vitor Abunemi, ele tinha alguns artigos muito bons nessa linha aí, não só nessa linha, mas em outras também, de adubação, de calagem, de pastagem. Ele falava de uma série de assuntos, e ele dizia o seguinte: olha, o ideal é você fazer um plano de contas no qual aquelas despesas que representam, se não me engano, era 5%
do total, elas não sejam discriminadas, para poder não ficar muita coisinha. Por exemplo, sei lá, comprou uma botina, igual você falou, né? Você não vai colocar lá que você comprou uma botina, você vai colocar aquilo ali dentro de um item tipo outros, né? Mas é aquilo que você falou, depois chegar no momento que você está no volume maior... Muito, sabe, professor, eu tenho muito cuidado com alguns tipos de despesa, outras despesas diversas administrativas, porque tudo é impressionante. Tudo que a pessoa não consegue classificar, ele vai colocar aí. Aí, quando você vai fechar o caixa no final do mês, eu tive uma despesa de 100 mil em despesas diversas. Será que é uma despesa que não impacta tanto na minha operação? Então, assim, eu concordo e cada um escolhe o modelo e a metodologia. Eu estou contando para vocês qual é a metodologia do Reagro, por conta do perfil e dos projetos e da metodologia Reagro, porque isso eu escuto muito das outras pessoas, principalmente dos meus coordenadores, que já passaram muito por isso, de chegar num nível simplificado e depois o proprietário parar assim e perguntar: sim, mas por que eu gastei tanto aí com outras despesas diversas? O que tem aí dentro? Aí eu vou abrir, eu não tenho produto, eu não sei que foi que eu gastei, por que eu gastei. Você pergunta para o camarada que lançou. Isso ele já lançou lá em janeiro, eu estou fazendo o levantamento em dezembro. Não lembra mais o que foi que lançou. Então, você perde informação e perde oportunidade de resolver o que é que está afetando o caixa da propriedade. Porque, às vezes, pecar pelo... Não é dizendo para o senhor que ninguém está certo ou errado, sabe, professor? Mas a gente costuma ver que quanto mais a atividade ela vai ficando importante, mais despesa ela vai tendo. Então, assim, quanto mais investimento o pecuarista põe, mais coisa eu vou ter que controlar. Então, assim, nós temos propriedades que a gente controla o custo operacional por máquina. Cada trator é um centro de custo. Aqui, como eu mostrei aqui nesse slide. Máquinas e implementos, aí está compilado, mas a gente tem várias propriedades que eu controlo. O trator New Holland fulano de tal. Sabe por quê? Porque quando eu fecho o mês, quando eu fecho o ano, eu consigo avaliar as minhas máquinas e ver se eu dou conta de manter aquela máquina. Porque às vezes eu tenho um trator velho que o custo dele de peças e manutenção está lá em cima. Então, às vezes, eu estou na hora de trocar esse trator. Mas será que eu realizo um novo? Não. Então vamos manter. Então, assim, para tomar decisão, eu tenho que entender qual máquina minha está dando mais despesa e se ela realmente está fazendo eu gastar menos. E às vezes não vai ser interessante ter mais aquela máquina. Então, assim, ok, a gente falando de uma propriedade pequena, onde você tem pouca coisa para controlar, mas quando você tem uma propriedade com 10 mil cabeças, 5 mil cabeças, eu não vejo nenhuma despesa ser outras despesas, ser despesas diversas. Porque tem coisa para gastar dinheiro. E assim, a gente pega mesmo, professor, despesas diversas, o camarada coloca tudo, coloca bota, coloca ração, porque se ele tá com preguiça de acompanhar, e assim, eu não sou de acordo de dizer assim, mas eu animar a pessoa para fazer, só pelo simples fato dele ter o negócio dele na mão e ele saber quanto que ele vai ter de rentabilidade, ele tem que estar soltando foguete, porque ele vai começar a acompanhar esses números. Né? Então, assim, eu acredito que é um perfil de produtor que realmente está preocupado com a sua atividade. Quando é uma segunda atividade, ou quando ele não está preocupado
se aquilo ali está dando retorno ou não, ele quer ter a fazenda para tomar conta e ir para lá de vez em quando no final de semana, aí ok, aí beleza. Ele pode fazer do jeito que quiser. Agora, o pecuarista que ganha dinheiro com a atividade hoje, todo mundo está falando disso e não é possível que a gente não tenha aqui um centro de processamento de dados só para auxiliar nesse planejamento estratégico. Será que tem tanta gente brincando assim de ter compilação, de achar que não é importante esse tipo de controle? Ele é importante, a gente tem uma representação imensa, né, no cenário do nosso país. A pandemia está aí, cada vez mais fortalecendo o agronegócio, porque é o que não parou e é o que está fazendo ainda as pessoas trabalhar. Então, assim, professor, quando a gente fala de despesa compilada, eu tenho medo. Mas não é medo porque a metodologia de ninguém está errada ou certa. É porque a pergunta ela vai vir e eu não vou dar conta de responder. Não, beleza. Se a Aline quiser falar do exemplo dela aí, acho que é a hora, Aline. Eu quero falar, mas eu quero fazer outras perguntas, Joyce. Primeiro, deixa eu te perguntar, eu, como pessoal das agrárias, muitas vezes, não tenho muita afinidade com números, e nem com esses termos financeiros. E eu queria saber, assim, para quem tem essa dificuldade igual a mim, tem algum lugar, alguma fonte que você acha que é legal a gente acompanhar para aprender mais sobre o assunto? Aline, eu acho que existem uns livros já, né? Tem um livro da Integra muito bom falando sobre a parte financeira no agronegócio, né? O Reagro tem um curso online de gestão financeira econômica, uma gestão financeira econômica aplicada, né? Você saber montar o seu plano de contas, saber fazer seus centros de custos, entender como lançar, como apropriar, e no final do curso você tem um orçamento montado. Eu gosto muito de alguns Instagrams que passam. O Instagram do Reagro Corte fala muito da parte gerencial, né? Eu acho que, assim, se a gente começar a pegar artigo científico, né, falando sobre a aplicabilidade da gestão financeira na pecuária, a gente já começa a entender um pouco. Eu acredito que como é uma coisa que você, assim, às vezes não interessou tanto, aí você não vê onde que você acha as coisas, né? Mas eu tenho muito material na internet, né? Falando sobre gestão financeira. O pessoal da eu estou falando até da concorrência, né? Mas o pessoal da Integra, o Sharker, ele é muito bom, ele sempre divulga coisas nas redes sociais dele. O Paulo Eugênio, que é o meu coordenador, sempre fala nas redes sociais dele sobre esses custos, né? A minha sugestão é acompanhar os benchmarks, né? Os benchmarking, que são as comparações, né, das fazendas, as fazendas mais eficientes, a menos eficiente. Acompanhar esse tipo de trabalho, você já vai ter parâmetro do que são esses números. Muita coisa é específica realmente da área financeira, é conhecimento que a gente vai ter que buscar fora do que a gente aprendeu na faculdade mesmo, né? Mas se você buscar um pouquinho, vai conseguir já encontrar e se direcionar. E eu também estou à disposição para o que você precisar. E a gente vai trocando ideia, porque eu acho que é uma coisa que é muita oportunidade para a gente, né? Todo mundo está vendo aí como é que o milho está se comportando, como é que a soja está se comportando, os números estão ficando apertados. Então, dominar essa ferramenta da gestão econômico-financeira é um diferencial para nós do agro. Sim, eu estava era a próxima pergunta que eu ia fazer. Era como que você está enxergando esse mercado futuro, porque, assim, aqui na nossa região no Sudeste, eu que não estou acompanhando as projeções, eu vejo que a arroba do boi está crescendo, principalmente do gado de recria, né, que a gente produz muito aqui, cria e recria, então a arroba do bezerro está um absurdo,
e tudo mais, e a soja e o milho também estão aumentando muito, né? A gente fica pensando assim, será que uma hora essa bolha estoura? Tá todo mundo, às vezes, fazendo investimentos muito altos aí, pensando que no futuro isso daí não vai ter fim. Como é que você tem alguma ideia? Hoje, a gente tem conversado muito sobre isso, né? Realmente o mercado está se movimentando dessa forma por conta de influências internas e externas, né? É uma coisa que tem assustado bastante, inclusive vai ter um webinar a semana que vem falando sobre mercado futuro, sobre coisas que estão influenciando na pecuária, né? E mais uma vez eu falo da gestão econômica financeira, porque quem não for eficiente na atividade está saindo da atividade, porque não aguenta. A conta de padeiro não vai fechar nesse preço aí que está o boi, que está os insumos proteicos e energéticos, né? Infelizmente o nosso país está sofrendo com a capacidade de compra, né? Infelizmente, muito frigorífico está fechando por conta da capacidade de compra interna. Então, quem exporta está vendendo, quem estava empatando está fechando, né? Mas é por conta do que a gente está vivendo. Uhum. Vai estourar a bolha uma hora, o que é que vai acontecer? Tem se movimentado, né? A gente fez o Reagro teve um webinar há uns meses atrás falando justamente do que a gente poderia viver agora, e coisas têm mostrado que o cenário pode melhorar, né? Mas o pecuarista que não estiver pensando em B3, que não estiver pensando em bolsa de valores, em mercado futuro, em margem de lucro, em custo operacional, em GMD, ele não está meio perdido, porque são esses os números, são esses indicadores que está todo mundo falando para não tomar prejuízo e usar da estratégia, né? Saber posicionar o seu negócio de acordo com o cenário nacional. Então, assim, muita gente está com medo, mas os negócios continuam acontecendo. Por quê? Porque ainda tem gente sabendo até onde pode ir, né? Então, a recria está alta, o pessoal está segurando o gado, tem muita coisa acontecendo. Mas eu acredito que não está tudo perdido, né? Mas está apertado, as margens estão diminuindo mais ainda, né? Então, por isso tem que ser eficiente, tem que saber com o que é que está gastando e até onde pode gastar, né? Mas a bolha, eu não sei te responder, mas eu acredito que é uma coisa que você também pode acompanhar junto comigo, né? Para ver como que vai conduzir. Mas eu acredito muito que a gente ainda vai se surpreender para frente, né? Porque a reposição ela está crescendo, mas a arroba também está aumentando. E eu fico só com medo dos insumos, né? Mas, enfim, a gente tem que ver o que vai acontecer. Eu estou ansiosa para assistir esse webinar e ver o que os especialistas vão me contar, né? Eu acho assim que uma fazenda bem gerenciada, né, no momento desse que a gente está tendo, se souber trabalhar com inteligência, né, otimizando os custos e sabendo aonde apertar o cinto, onde folgar, eu acho que é oportunidade. Assim, Sim. é o que eu enxergo. É oportunidade para quem está sabendo surfar nessa onda aí dos preços bons, né? E sabendo manejar os custos. E não adianta a gente pensar que uma atividade ela vai dar retorno se não houver investimento. Então, tem que pensar na adubação, tem que pensar na suplementação, né? Então, assim, por isso que eu falo, né? Por isso que está todo mundo falando, né? Que as pessoas, os mais eficientes vão ficar. Quem faz conta mesmo, que eu tenho que ter tanto de taxa que eu tenho que ter tantas cabeças por hectare para poder diluir os meus custos fixos, para poder diluir o meu número de funcionários por cabeça. Porque
o meu custo operacional ele vai ser de acordo com a minha dedicação na atividade, né? Então, os custos fixos, eles precisam ser diluídos, e isso daí vai diluir de acordo com o investimento, né, da fazenda. Se você rotaciona, se você aduba, você vai ter uma utilização da área. Se você não aduba, você vai ter outra, mas também não vai ter uma capacidade de suporte mais alta. Então, assim, são coisas que andam junto com a parte técnica, né, que você tem que entender também o que é que tem dentro da propriedade para melhorar, para você conseguir melhorar os seus números. Perfeito. Alguém levantou a mão. Eu não vi quem foi. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode abrir o microfone aí e falar, gente, sem inibição. Letícia Borges. Ah, não. Essa já eu. Que é isso, acho que o pessoal tá com muita timidez, ou então já estão todos craques, entendeu? Em toda essa parte financeira. Professor, você está de novo sem o microfone ligado, a gente não está te ouvindo, não. Joyce, eu tenho uma pergunta aqui enquanto o pessoal não faz outra. Você falou em conciliação bancária, eu estou até procurando no Google aqui, mas eu não estou conseguindo entender pela explicação dele. Eu entendi a importância que você falou, mas eu não entendi o que é exatamente, eu nunca tinha ouvido esse termo. A conciliação bancária, professor, ela nada mais quando eu falei do plano de contas em controlar contas, o que eu tenho a pagar e o que eu tenho a receber, eu vou estar lançando num sistema ou numa planilha de Excel. Eu tenho o meu extrato do banco, onde eu realizo os meus pagamentos, né? O que é a conciliação? Eu vou colocar no meu controle, no meu sistema de controle, tudo aquilo que realmente, de fato, foi pago. Então, a conciliação bancária nada mais é do que o espelho do meu caixa, da minha conta bancária. Porque tem contas, às vezes eu posso ter uma tesouraria, a conta que eu vou trabalhar com dinheiro dentro da fazenda, dinheiro em espécie, eu falo, né? Que eu também tenho que controlar. Então, o meu caixa conciliado é justamente o que saiu da minha conta é o que saiu de despesa. Eu tenho comprovação do que saiu da minha conta. Quando eu falei da questão das notas fiscais, do controle das despesas, é justamente para controlar o que sai da minha conta. Se teve algum pagamento na conta que eu não tenho comprovação com nota, não está conciliado. Então, assim, a conciliação bancária ela vai ser um espelho da minha conta bancária. Senão alguma coisa passa, você não registra, né? E quando eu faço a gente vai fazer, falando lá da DRE, né, do demonstrativo do que aconteceu durante o exercício, eu tenho todos os números da DRE de um caixa conciliado. Você tem confiança que aquele número é verdadeiro. De fato, o que está ali foi gasto e, de fato, o que está ali entrou de receita. Então, a conciliação ela é muito importante para quando você ter certeza daquele número que está ali. Ok. Olha, a Ana Carolina tem uma pergunta, depois a Samara. Ana Carolina pergunta: qual o maior benefício em fazer um investimento trocando de uma mão de obra manual para uma mais moderna? Por exemplo, sair da ordenha manual e passar para uma tecnologia. Qual o maior benefício? Qual o maior benefício de sair do manual para uma tecnologia, máquina? Sim, Uma de cara tempo. Uma máquina, ela vai fazer o trabalho mais rápido, né? Quando a gente vai estudando lá, já tem de cara essa vantagem.
E a tecnificar a atividade, você vai conseguir melhorar a execução das suas tarefas. Porque tudo que um homem faz em um dia, uma máquina faz em horas, em minutos, em segundos. Então é isso, a eficiência. E a máquina, ela não vai reclamar, ela não vai cobrar hora extra, você vai fazer manutenção periódica, se ela quebrar, você conserta. Então, assim, tem todos esses benefícios, mas é barato ter uma máquina? Não, mas às vezes é mais barato do que ter pessoas. Então, o exemplo da ordenha é um exemplo muito bom. Eu já fui numa ordenha que tinha 20 pessoas ordenhando. Imagine aí você começar uma ordenha 3 horas da manhã, com 20 pessoas, amarrando vaca. Outra coisa, no final de tudo, vai estar todo mundo com escoliose, lordose e um processinho aí trabalhista rapidinho nas costas para resolver. Então, uma máquina que ela vai ter uma manutenção anual, se você fizer, ela vai conseguir ficar bastante tempo na sua propriedade, ela já se justifica por conta disso. E quanto mais os anos vão passando, as atividades rurais vão concorrendo com a atividade na cidade, né? Vai ficando difícil a mão de obra. Então, se você precisa de menos pessoas para fazer uma tarefa, você tem um resultado melhor. Então, quantos você conhece que acorda de manhã, tem um filho e levanta? Não, o que você vai ser quando você crescer, meu filho? Ordenador. Quem que vê isso? Né? Então, assim, quando a gente fala de ordenha mecânica, eu penso muito por esse lado, né? Porque a gente vê que tem uma dificuldade grande de pessoas trabalhando no campo. Então, quanto mais você dá condições para o seu funcionário trabalhar, melhor. E as máquinas, elas dão condições para os funcionários. Hoje E em dia, não tira o conforto dos animais. hoje em dia, o maior problema, né, é a questão da mão de obra. É o que está dificultando mais a vida no campo e permanecer produtivo no campo, né? Você hoje não conta com pessoas dispostas a ir para o campo ou permanecer lá. Como você falou, todo mundo quer ir para a rua. Mas tem um amigo meu que fala muito isso. Qual é a condição que você dá para o seu funcionário também, para ele ficar na propriedade, para ficar na atividade? Qual é a remuneração? Né? O que é que você dá de apoio? Eu falo assim, de suporte, plano de saúde. Será que são as mesmas condições que às vezes ele vai lá trabalhar na cidade e tem? Eu tenho referência de fazendas que se preocupam com isso e as pessoas não querem sair. Então, Mas aí o funcionário, mas aí a gente está falando de uma fazenda que se preocupa com a atividade e com as pessoas. aí, né? nesse caso, igual a menina perguntou ali, você passando para um sistema tecnificado de ordenha, você está até otimizando o uso dessa mão de obra, né? Que você vai ter mais tempo para usar esse funcionário para outra atividade. Vai ficar menos tempo com ele ali agarrado. Não, depende ficar mais também. eficiente. Depende, eu posso otimizar o tempo do funcionário, mas eu tenho um tempo das vacas também, né, professor? Porque se a gente colocar assim, não é mais o meu assunto preferido leite, mas eu já trabalhei muito tempo e posso falar isso com propriedade. Quando a gente fala de conforto de ordenha, se a vaca demora mais do que 10 minutos ali, ela já vai começar a sofrer com aprumo, com produção. Então, assim, não é interessante demorar na ordenha, né? Até porque as ordenhadeiras elas foram produzidas para dar conforto e também agilidade aos animais, né? Então, assim, se a vaca entrou na sala de ordenha, ela está confortável, ela já começa a liberar ocitocina, o leite já começa
ser liberado naturalmente, coloca as teteiras, é um ambiente confortável, ela já entende que ali é um ambiente confortável, vai fluir normalmente. Né? Eu entendo a pergunta e, às vezes, me vem à cabeça também algumas referências de pessoas que são contra, principalmente a máquina ordenhadeira, né? Mas eu acho que é importante a gente também entender que foi feito e foi produzido pensando no animal e também no homem. Porque se a gente falar aí que ordenha à mão, você vai estar agachado e na ordenha mecânica você vai estar num fosso trabalhando em pé. Então, assim, são vários pontos, né? Além da eficiência, você tem o conforto das pessoas e dos animais. Perfeito. Ó, a Samara Regina está agradecendo aí, ela falou que não tem pergunta, disse que melhorou muito o conhecimento dela e ela tem dificuldade aí para controlar despesas, espera que agora melhore. Samara, a gente ainda tem muito que evoluir nesse ponto aí, em todos os nichos, né? Então, dentro da casa da gente, a gente tem que gerenciar custos. Então, a gente está aqui para aprender mesmo, para ter mais um incentivo. A maioria de nós não aprendemos isso para fazer na nossa vida. Por isso que é uma coisa difícil, né? A partir do momento que você consegue controlar as suas despesas pessoais, você vê o quanto que é importante ter esse gerenciamento dos custos, principalmente quem tem cartão de crédito. Então, a fazenda, ela vai ser tratada da mesma forma. Tem um orçamento, tem as despesas, tem as contas a pagar, as contas a receber. Nós também temos essas contas, né? Então, assim, quanto mais a gente começa a se preocupar com esse tipo de controle, a gente começa a olhar para as coisas diferentes, né? E começa a dar valor ao orçamento. O orçamento, ele é fundamental para a atividade. Então, precisa ter esse tipo de controle. Perfeito. Bom, pessoal, se não tiver mais nenhuma pergunta, nós vamos encerrar aí essa participação da Joyce e vou pedir aí que vocês não desconectem, que a gente vai usar a mesma sala aqui para poder fazer a próxima reunião, a próxima palestra. Mais alguém tem perguntas? Vamos aproveitar aí a oportunidade. Esse assunto não é muito frequentemente abordado em eventos de pecuária, não, embora seja extremamente importante, né? A gente sabe que depois que a gente começa a controlar custos de produção, a gente detecta aí onde estão os entraves e os obstáculos para o aumento da renda do pecuarista, o aumento da rentabilidade do sistema. Eu acho que ninguém vai fazer mais nenhuma pergunta. Eu queria deixar para vocês esse realmente, professor, é um assunto pouco debatido, mas é muito importante. Eu queria deixar aqui realmente um pouco de curiosidade para vocês se interessarem por esse tipo de assunto, né? A área da gestão é uma oportunidade muito grande para o agronegócio, né? Poucos técnicos se preocupam com a área da gestão e ela está cada vez mais sendo muito, muito, muito importante para os negócios, né? O pecuarista está mais preocupado com o quanto que ele está gastando, quanto que ele vai produzir por hectareano. Então, assim, eu acredito que é uma grande oportunidade, né, para se interessar um pouco mais. Eu sei que a parte técnica, as vacas, os animais, você está ali na fazenda, andar de cavalo, é muito divertido e eu acho que todo mundo precisa passar por essa experiência, mas sem um gerenciamento, sem pensar nos custos, na sustentabilidade econômica do negócio, a gente não tem salário, o pecuarista não vai contratar uma mão de obra qualificada, que nós somos técnicos, saímos da faculdade
para trabalhar no campo, mas o pecuarista não tem condições de pagar o trabalho. Então, assim, precisa se preocupar com a sustentabilidade econômica do negócio também, né? Os animais, com todo o sistema, mas o caixa, ele manda em muita coisa. Então, eu queria agradecer o convite mais uma vez e espero ter contribuído de alguma forma, e qualquer coisa eu estou à disposição para falar sobre o que eu puder, né, na área da gestão, mas hoje é o que eu estou bem feliz e satisfeita em estar fazendo, e acho que é um caminho muito rico para a gente do agronegócio, é uma oportunidade muito grande. Joyce, você quer fazer uma propaganda aí do sistema de vocês, para quem quiser adquirir? Eu acho que assim, professor, nós usamos o IDEAGRE, né? É uma ferramenta muito boa. Eu sou suspeito para falar, porque desde a minha época de estagiária eu uso. Eu não sei se seria uma propaganda, mas o site do IDEAGRE tem bastante conteúdo sobre gestão econômica financeira também, viu, Aline? Então, seria interessante entrar no blog do Reagro para buscar alguma informação. No IDEAGRE também tem bastante coisa. Então, assim, o que eu posso falar não seria propaganda, mas que a empresa tem bastante conteúdo para vocês difundirem melhor essa questão da importância econômica financeira. Então, se alguém tiver dúvida, alguma coisa, também pode buscar informações lá. O IDEAGRE, ele é vendido, ele é comercializado? Como é comercializado. É uma licença, é um software desktop, né? E também tem algumas ferramentas. A ferramenta reprodutiva, ela pode ser online também. Já tem um aplicativo para você fazer lançamentos. No IDEAGRE, o senhor falou um negócio interessante, professor, dos lançamentos mais simples. No IDEAGRE tem uma tela de lançamentos simples, de receitas e despesas, que você não necessariamente precisa utilizar aquele plano de contas detalhado e analítico. Ele te dá a opção, né? Que ele dá a opção justamente para atender. A gente sabe que tem produtor que quer fazer uma gestão mais simplificada mesmo do caixa e tem essa opção. Então, o sistema está lá disponível. Eu acho que se quiser usar ele durante 30 dias, o uso é grátis para testar, para conhecer. Você pode falar do preço dele ou é melhor a pessoa entrar lá? É porque, na verdade, eu não sei, professor, o custo, porque eu eu não sei mesmo, mas qualquer coisa é entrar em contato com o pessoal do comercial do IDEAGRE, que eles vão passar mais informações. Ok, então. Joyce, o que acontece aqui muito na região com os meus clientes, a gente tem, aqui na região, a gente tem pequenos e médios pecuaristas na maioria, né? Uhum. E muitos deles, eles tentam aliar várias atividades dentro da fazenda, né? Só que quem gera uma receita mensal, geralmente é o leite. E aí eu tenho uma propriedade inteira rodando e o leite que paga. E aí os meus clientes muitas vezes vêm em cima de mim falando que eu preciso diminuir custo e as vacas estão dando prejuízo, e isso, aquilo, outro, e eu fico como eu não tenho muito conhecimento sobre essa área, às vezes eu até entendo o que está acontecendo, porque você olhando na propriedade, chega num curral, tem 10 pessoas, sendo que só tem um tirando leite, aí você fica assim, né? Mas eu achei, assim, de muita importância para mim conversar com você hoje, ouvir os seus conhecimentos, porque me deu, assim, ideias e noções de onde eu posso procurar informações para poder orientar um pouco melhor os meus funcionários. Não vai ser o meu foco como profissional, mas eu acho que quanto mais informação a gente puder levar para o campo, é sempre ótimo, né? Aline, eu acho que, assim, quando o seu cliente está perguntando perguntando para você baixar custo, é porque ele quer que você deixe de usar ração, porque a ração tá cara, porque não sei o quê, mas ele não tem noção de quanto que
que às vezes um serviço ele poderia, às vezes, sei lá, terceirizar do que ter um funcionário dentro da fazenda, ou ele poderia não comprar um trator agora, comprar depois, se planejar. Então, assim, quantos deles têm um orçamento? E quanto que ele pode gastar? Ele simplesmente chega lá e compra um carro de mão novo, porque o fulano usou errado, quebrou e agora não tem mais carro de mão. Então, assim, tem que ter as despesas muito na mão. Se a pessoa tiver já um controle de contas de despesa e receita, já dá para começar a pensar num direcionamento. Mas se nem isso ele faz, como que ele vai cobrar de você, reduzir custos, se ele não sabe nem com o que é que ele está gastando? Então, assim, é uma coisa que é importante você ter ferramentas, sabe? O Ideagri tem uma ferramenta técnica para um técnico. Por exemplo, você atende várias fazendas, você pode ter o Ideagri e colocar ele para rodar em várias propriedades. Porém, assim, a fazenda ela precisa querer controlar as despesas e as receitas, né? Então, para facilitar, joga a lebre lá e já vê se ele faz conciliação bancária. Se ele não fizer, aí, aí já é um negócio para poder brincar, né? Mas eu acredito, eu sei dessa sua preocupação, porque desde a minha época de faculdade, eu sempre procurei saber o custo, sabe? Ah, isso aí dá retorno mesmo? Vale a pena fazer? Porque às vezes tem tecnologia que você aplica, mas ela não dá um retorno tão significativo. Então, às vezes, se eu fizer um básico bem feito, eu consigo ter retorno, né? Aquela velha história. O ótimo é inimigo do bom, né? Mas, até hoje, gestão de custo é um negócio que cada vez mais vem se fortalecendo na minha concepção que precisa fazer, e orçamento é fundamental. Então, o cara, eu tenho certeza, se ele perguntar de novo, você diz, mas o senhor está querendo tirar a ração, que é o que está fazendo as coitadas da leite? Porque é só do que ele reclama, do preço da ração e do preço do leite, mas ele não tem noção que está gastando demais com outras coisas. Então, às vezes a gente poder começar a questionar nesse lugar, e às vezes também, o senhor está acompanhando as suas despesas, está lançando em algum lugar, está acompanhando numa planilha de Excel, a conta, só tem uma conta para a fazenda, ou o senhor compra despesa pessoal também com cartão da fazenda? Tem que pegar nessas perguntas aí, porque se gaguejar e não souber responder, já deixe de discutir. Dá ração para as minhas vacas, poxa. É porque é complicado. A gente que trabalha com elas, a gente sabe que se a gente deixar de dar uma ração hoje, o tombo vem amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Existem muitos problemas, às vezes, sanitários, como a gente estava conversando mais cedo, que vêm associados à troca de alimentação. Então, você tira uma ração de um grupo de uma forma abrupta, amanhã esse grupo está apresentando um monte de doença. Então, é importante, é muito importante, você ver como é que as coisas se integram, né? Ter um planejamento financeiro, ele vai também impactar na saúde dos animais, né? Isso. E outra coisa, quando você falou o exemplo da ração, é um exemplo muito bom. Porque, assim, será que esse pecuarista que está reclamando lá da ração, ele está comprando na melhor época do ano, ele tem um estoque? Ou ele está comprando lá no seu Zezinho das Couve um saco de ração por mês? Será que esse daí ele faz lote? Ele está dando o que cada vaca merece? Ou ele só compra a ração e joga lá no coxo e deixa todo mundo comer, e aqui não está produzindo nada, está comendo ração também? Então, assim, são várias perguntas que a gente precisa responder primeiro, antes de dizer vou cortar a ração, mas é a primeira coisa que o produtor faz. Mas, assim, acho que essa sua preocupação, ela é a preocupação de todo mundo, e a questão do leite pagar a conta é a sensação que ele dá porque ele tem receita todos os dias, né? Mas é a forma a melhor forma de você ver o seu dinheiro indo por ali, escapar um dinheirinho ali de nada. Você acha que aquilo ali não é nada, né? Uma vaca com mastite não é nada.
que uma bisnaga não é nada, mas quando você chega no final do mês, o custo com sanidade vai lá em cima e você não entende por que você não está conseguindo pagar suas contas. Mas, na verdade, é um problema sanitário que está envolvendo um problema nutricional que vai envolver um problema econômico. Aí todo mundo fica no ferro e ninguém está sabendo de onde está saindo o problema, né? Porque é um negócio complicado. E assim, principalmente a questão da pecuária de corte, a gente fala faturamentos espaçados, né? Pontuais. Então, se eu já sei disso, eu tenho que passar menos tempo com o meu gado dentro da propriedade. Então, o que eu vou fazer? Quantas pessoas estão investindo na adubação? Quantas pessoas estão investindo na suplementação? Tem produtor que nem sabe. Ah, meu Deus, eu dei sal mineral, as coisas ficou ótimas. Tem gente que nem suplementa o gado, entendeu? Então, assim, o Paulo Eugênio, uma palestra que ele deu, uma aula que ele estava dando, ele falou assim, minha gente, quando a gente fala que um coxo de sal é tecnologia, é sinal que a gente tem coisa para mexer ainda. Porque você vai na fazenda, você anda não sei quantos hectares, você não vê um coxo de sal, nem um coxo de água, nem um lugar para beber água, nada, uma praça, nada. E aí você sombra, né? Uma sombra. Você quer que faça milagre. Então, assim, quando você vê que um coxo, uma linha de coxo é tecnologia, é porque o negócio está feio. Beleza, pessoal. Ótima palestra. Muito agradecido aí pela sua participação, Joyce. Esperamos ter você aqui conosco nos próximos eventos, tá? Obrigada. E, bom, se não há mais questionamentos, a gente vai dar um intervalozinho e 8 horas a gente volta. Só pedir aí para o povo não desconectar, não sair da sala, que a gente vai usar a mesma sala, não é isso, Aline? Pode sair da sala, não tem problema, só quem não pode sair sou eu. Aí eu vou ficar desligadinho, quem quiser pode ficar também com tudo desligado, e aí, quando der o horário, 5 minutinhos antes da próxima palestra, eu volto para cá e começo a aceitar quem for entrando novamente. Então tá bom. Eu vou permanecer logado aí, eu só vou ali para tomar uma água e daqui a pouco eu volto. Perfeito. Até já, gente. Abração. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo, fica Até com Deus. mais. Vocês também.